Eu queria partilhar uma palavra que ciclicamente volta no meu coração. É uma palavra que já tem feito parte da minha história. Quero tentar completar. Um mês atrás eu preguei aqui no Rio. Preguei um pedaço dela. Vamos ver se hoje consigo, até a meia-noite eu termino. A falsidade, meu Deus, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Esse texto da palavra traz um princípio tão poderoso, tão decisivo na nossa história com Deus. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante. O apóstolo João reencontra Jesus glorificado. Foi o único que ficou aos pés da cruz quando Jesus estava morrendo. E quem vê Jesus crucificado tem o prêmio de ver Jesus glorificado. E João fica impressionado com a glória. Jesus, os olhos dele são como chama de fogo. O rosto dele brilha como o sol. João cai como morto. Ele não resiste àquela experiência. E ali começa uma sequência de revelações. Jesus primeiro cita uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Está fora da ordem, mas é mais ou menos isso. E quando ele termina essa sequência de recados para as igrejas ali daquele pedaço da Ásia, João é levado para a glória. Capítulo 4. A voz é: vem para cá, sobe para cá. E ele entra numa dimensão tremenda de revelação. E João começa a experimentar a majestade, a glória, o ambiente do céu. E aí entra o capítulo 5. Puxa, que capítulo. Nós vamos ler uma parte do capítulo. Vamos andando aqui nesse texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Era uma coisa tão sagrada, tão sagrada. Ele diz que ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro. João está vendo o Todo-Poderoso segurando um livro que ele deseja abrir. Na sequência desse relato, quando o livro começa a ser aberto, revelações começam a sair, a história futura começa a se desenrolar. A história final que Deus já tinha escrito está contida no livro, e ela precisava ser aberta, mas ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro. E olha, presta atenção: nem na terra foi achado alguém digno, nem no céu, nem os anjos eram dignos de abrir aquele livro. Então a coisa é muito, muito sagrada. E João continua, versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. A sensação de João é: puxa, eu subi aqui, eu cheguei nesse estágio de revelação. Deus preparou a abertura de todo o cenário futuro e não tem ninguém digno de abrir o livro. Não é possível que eu cheguei nesse estágio e eu não vou saber o restante do que Deus já predeterminou. E ele está chorando, lamentando. E aí, capítulo versículo 5: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Aplaude com paixão, aplaude com exultação. Ele venceu. Observa, Jesus é digno e ele não somente é digno, ele venceu. Para aquele livro ser aberto, uma batalha teve que ser travada e ele teve que vencer essa batalha. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como o ancião anunciou que o leão de Judá fez isso, verso 6, então eu vi no meio do trono, ele se voltou para ver o leão, e eu vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Jesus só se tornou o leão que governa vitorioso, porque ele se fez o cordeiro, que se sacrificou, que pagou um preço para que a história da humanidade fosse alcançada, a humanidade fosse alcançada. Eu vou saltar aqui, versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E os cariocas fazem parte dessa lista, paulista e mineiro também. E o verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu quero frisar o versículo 9 e o versículo 10. Volta o verso 9, por favor. Aqui lá no meio do versículo ele diz assim, ó: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Agora salta para o verso 10. No verso 10 ele diz: e para o nosso Deus. Diga: para o nosso Deus. Levanta a mão direita, do verso 9 diz: para Deus. Levanta a mão esquerda, o verso 10 diz: para o nosso Deus. Essa expressão é muito importante desse texto. Quantos maridos aqui, no aniversário da sua esposa, você fica atormentado porque não sabe qual presente que você dá para ela? E você fica pensando: o que eu poderia dar para minha esposa? E vai para o shopping, anda, e sai de mão vazia, porque você não sabe qual é o presente que vai agradar 100%. Algum marido aqui, além de mim, tem essa dificuldade? Deixa eu perceber aqui. Que bom que eu não estou sozinho, né? Tem certeza que já deu um presente? Tenho certeza que ela vai dizer aleluia. E ela fala: ah, obrigado. Às vezes é difícil acertar o presente. Quando meus filhos eram pequenos, pastor viaja demais, todo pastor viaja muito. E sempre estava saindo de viagem, voltando de viagem. Numa das viagens, eu morava em Belo Horizonte, cheguei em casa, eu tenho 3 filhos. As 2 meninas, elas são quase gêmeas, elas têm 11 meses de diferença. É engraçado que tem um período do ano que elas ficam com a mesma idade. Alguém pergunta: ah, elas são gêmeas? Não. Quantos anos ela tem? 4. E essa? 4. Não é? Porque elas são quase gêmeas. E numa das viagens eu cheguei, as 2, na hora que eu pus o pé dentro de casa, as 2, yeah, papai. E eu falei: oh, obrigado, sendo recepcionado por elas. No meio daquela festa, uma cutucou a outra e falou: vai lá, pega lá. A outra falou: pega você. E eu perguntei: pega o que, gente? Peraí, pai, vai lá pegar. A outra falou: pega você. O que é, gente?
calma, pai, peraí, pai. Aí elas foram lá dentro, trouxeram um presentinho para mim, todo mal embrulhado assim, meio improvisado, não é? E elas falaram, para você. E eu fiquei, uau, né? Eu fiz aquele drama na coisa, tá, valorizei. Elas ajuntaram a mesadinha que a gente dava para elas, para comprar o lanchinho na escola, para comprar alguma coisa perto de casa. Elas ajuntaram e numa vendinha perto de casa compraram um relógio para mim, gente. Claro, o relógio durou uma semana só, aquele reloginho baratinho, né? Mas na hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim fazendo um suspense. Na hora que eu abri, falei, meu Deus, um relógio. Aí eu tirei o que estava no pulso, pus o que elas me deram, e eu passava perto delas, deixa eu ver quantas horas. E elas, né? O relógio durou só uma semana, mas o efeito do presente que elas me deram durou o resto da minha vida. Eu nunca mais esqueci. Pelo coração, pelo desejo delas me agradarem, pelo valor do coração delas em minha direção. Por que eu estou contando essa historinha aqui? Esses 2 versículos dizem que Jesus comprou você para Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, o que eu vou dar para o Pai? Eu queria dar um presente para o Pai que mexesse com o coração dele. Aí ele falou, já sei, eu vou comprar seres humanos para o Pai. Eu vou comprar vidas e vou doá-las para o Pai. Você é um presente que Jesus comprou para o Pai. Você é um presente que Jesus deu para o Pai. Agora, o curioso é que o verso 9 diz para Deus, e o verso 10 diz para o nosso Deus. No 9 ele comprou você com sangue, no 10 ele transformou você em sacerdote e rei. Ele deu um upgrade na sua vida. Ele não comprou você e jogou você do jeito que estava ali na presença do Pai. Não, ele disse, eu vou transformar você num sacerdote. Quem recebe isso em nome de Jesus? E transformar você num rei. Então Jesus, além de te adquirir com o sangue dele, ele elevou você a uma categoria espiritual. São 2 unções poderosas. Quem recebe? Olhando a Bíblia como um todo, normalmente esses 2 ofícios, sacerdote e rei, vêm misturados com o terceiro, que é o profeta. O Antigo Testamento, em 3 ocasiões, alguém recebia um óleo sobre a cabeça. Ou ele está sendo ungido sacerdote, ou ele está sendo ungido profeta, ou ele está sendo ungido rei. São 3 unções complementares. Elas coexistiam, porque cada uma tinha uma função. Então elas se completavam, rei, profeta e sacerdote. Diga comigo, rei, profeta e sacerdote. Eu queria falar um pouquinho desse presente que Jesus deu a Deus Pai, nos comprando e nos transformando, nos ungindo com essas 3 unções. Ainda que esse texto menciona 2, mas por todo o restante da Bíblia eu estou inserindo a condição do profeta. Então diga de novo, sacerdote, profeta e rei. Como é que essas 3 unções atuam em nós? É a Bíblia que está dizendo que você foi constituído num sacerdote. Você recebe essa palavra? E a Bíblia está dizendo que você foi constituído num rei. Você recebe essa palavra? Coríntios 14 diz que você foi chamado para ser profeta. Moisés diz para Josué que todo Israel fosse profeta. São portadores da palavra. Então sacerdote, profeta e rei são 3 unções muito importantes que completam nossa vida, nossa história aqui nessa terra. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote fala da terra com o céu. Se a voz está subindo, é o sacerdote que está falando. Qual é a função do profeta? O profeta fala do céu
com a terra. Se a voz está descendo, é o profeta que está falando. Então, se a voz subiu, quem está falando? Sacerdote, ele é o intercessor. É a terra falando com o céu. Se a voz está descendo, quem está falando? Profeta. O céu falando com a terra. É um mensageiro, trazendo uma palavra, abençoando, edificando, trazendo uma mensagem do céu para a terra. Quando as duas unções começam a operar, a voz sobe, a voz desce. Esse movimento entre o céu e a terra são duas unções que Deus derramou sobre o povo dele. Tem a terceira, já que eu entro nela. No decorrer da minha vida com Deus foi me dando algumas experiências que me deixaram muito clara essa construção de um ministério. Às vezes as pessoas veem um pastor, um bispo, né, ministrando, e parece que a história começou ali no altar. Não começou não começou no púlpito. Todo profeta tem uma história preliminar, como um sacerdote falando com Deus aos pés do Senhor. Amém, gente? É ali que tudo começa. A unção de sacerdote, aquela unção da intercessão, do clamor, em que você busca a Deus e você começa a apresentar causas ao Senhor, vidas ao Senhor. Quem aqui já entrou em oração por alguém e você começou a chorar, intercedendo por alguém? Quem já experimentou isso? Porque você é sacerdote. É a unção do sacerdote que faz você orar com essa intensidade, com esse clamor, movendo o céu. Amém, gente? A sua oração faz diferença. Deus acolhe a sua oração, ela sobe e ela muda a história, porque a terra está falando com o céu, baseado numa unção, numa autoridade que Jesus nos deu como sacerdotes. Dá um amém bem forte. Lá na celebração, esse ano, lá em São Paulo, quem estava lá no Ibirapuera? Deixa eu ver você, uma turma aqui, beleza. Eu contei um pedacinho de uma experiência, deixa eu tentar repetir aquilo. Na época que o bispo Jaime, bispo Amélia moravam em Belo Horizonte, eles arrumaram lá, como parte de uma campanha que a gente estava fazendo, uma pastora com uma revelação impressionante. Mas sabe aquela coisa assim, até meio exagerada? Ela apontava o dedo, contava a história da pessoa, apontava para o outro, contava a história. E você sabe que mineiro tem a fama de ser um pouco desconfiado, não é? Então não é que eu estava duvidando não, eu estava avaliando. E ela, dava uma palavra, e você? Seu filho está igual um bicho trancado no quarto faz 3 meses. A mulher, eu falei, misericórdia. E ela foi contando a história de um, de outro. E eu aqui no canto, assim, olhando, misericórdia. De repente essa mulher virou para mim e falou assim, Deus me mostra você orando em cima de uma laje. Poxa, aí Deus bateu pesado, irmão. Porque isso foi uma experiência que só eu e Deus sabíamos. Eu ainda era solteiro, morava com meus pais. Na casa dos meus pais tinha um alpendre. Em cima do alpendre uma laje. E eu subia ali, ninguém me via naquele lugar, era um lugar mais secreto. Eu ficava orando noite adentro ali. Muitas vezes, eu orei muitas vezes, chorei lá muitas vezes. E essa mulher diz, e Deus me mostra você em cima dessa laje orando. Eu falei, misericórdia, Jesus. E ela começou a descrever a laje. Ela tem uma ferragem assim, não sei o quê. Falei, meu Deus. Aí no meio da palavra, ela diz assim, e Deus manda dizer para você, que até hoje você colhe o fruto da oração que você fez naquele lugar. Aquilo foi 15, 17 anos antes do dia que ela estava dando a palavra. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, a oração não tem prazo de validade. Nós estávamos vivendo em Belo Horizonte naquela época, uma avalanche de conversões, muita gente, muitos jovens se convertendo. Sabe o que eu mais orava naquela laje? Deus me revelou a eternidade naquela laje, o peso da eternidade. Eu orava todo dia, Senhor, salva os jovens, salva os jovens, salva os jovens. E aí,
com aquela palavra eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa igreja hoje é fruto de uma oração que eu fiz 15, 17 anos atrás. E aí aquilo me abriu um entendimento. Eu falei, meu Deus, meu ministério então não começou aqui no púlpito, meu ministério começou na laje. Meu ministério começou como um sacerdote falando com Deus. Quando a sua voz começa a subir ao coração de Deus, querido, Deus ungiu você como sacerdote, uma segunda unção vai descer sobre você, é a unção do profeta. Você começa a ganhar autoridade para falar aos corações. Amém, gente? Se a minha voz não alcança o coração de Deus, por que ela vai alcançar o coração dos homens? Eu só me torno profeta quando eu exerci a missão, a função, a unção de um sacerdote. Então primeiro eu começo a falar com Deus, então Deus me autoriza a falar com os homens. Amém, igreja? E aí essa unção de sacerdote transforma você num profeta. Quem aqui já recebeu respostas de oração surpreendente? Você fala, meu Deus, só Deus podia ter feito isso. Quem já provou isso? Como é que você ficou quando você recebeu essa resposta? Primeira vez que eu pedi uma coisa impossível para Deus e aconteceu, irmão, eu fiquei impossível. Eu falava, fui eu que orei, aleluia, né? Vocês me agradeçam aí, gente, porque fui eu que orei, aleluia. E me deu uma sensação de que qualquer coisa que eu pedisse para Deus, Deus faria. Eu ganhei tanta autoridade para orar, que eu não parecia haver nada impossível. Qualquer coisa, pode falar, qual é o seu pedido? Eu vou orar, aleluia, e Deus vai me ouvir. É a unção do sacerdote, amém, gente? E a sua família vai descobrir que quando você ora, Deus responde. No Natal vai chegar se alguém da sua família, ei, você podia orar por mim? Você fala, entra na fila, aleluia. Porque está todo mundo lá sabendo que quando você ora, Deus age, Deus ouve, Deus responde. A unção de sacerdote está sobre a sua vida. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Se o versículo 9 é verdadeiro na sua vida, quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Levanta a mão. Se o verso 9 é verdadeiro, o verso 10 também é. Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, o verso 10 diz que além de comprado, você foi ungido como um sacerdote na presença do Senhor. Então é isso. Depois que a unção de sacerdote começa a agir na minha vida, Deus põe uma palavra na minha boca, e às vezes é uma palavra simples. Eu fiquei tantas vezes tão impressionado com a palavra, a coisa mais simples do mundo, entra como uma espada no coração da pessoa. Quando você começa a orar por alguém, intercedendo por ela, provavelmente Deus vai pôr uma palavra no seu coração para entregar para essa pessoa. E quando você pregar, quando você compartilhar, aquilo vai mexer profundamente com ela. Você será um profeta nessa geração. Você vai levar uma palavra para o cansado, você vai levar uma palavra de sabedoria para quem está confuso, você vai levar uma palavra de salvação para quem está perdido. Você será a boca de Deus nessa terra. Quem recebe, quem crê, quem se dispõe a isso em nome de Jesus, dá o seu amém bem forte. Nunca saia de casa sem uma palavra na manga. Quem aceita o meu desafio? Sai de casa, se eu encontrar um desanimado, é essa palavra aleluia. Se eu encontrar um desviando, vai ser essa outra. Já sai armado como profeta, porque você foi ungido para ser profeta. Amém? Então é isso. Quando a voz está subindo, quem está falando? Sacerdote. Quando a voz está descendo, quem está falando? Profeta. Vamos lá. Quando os dois ministérios estão agindo lado a lado, o céu e a terra começam a bater um papo enorme, porque a voz sobe, o céu ouve, a voz desce, a terra ouve, e o céu e a terra começam a ter uma comunicação poderosa, forte. E o rei? Aonde entra o papel do rei? Se o céu e a terra estão se comunicando pela unção do sacerdote e pela unção do profeta, aonde o rei se encaixa nesse quadro?
Depois que o céu e a terra estão falando bastante, os projetos nascem, aí é necessário alguém que tenha autoridade para executar o projeto. E Deus chamou você, ungiu você não apenas como um sacerdote, não apenas como um profeta, mas Deus ungiu você com a unção de rei. Tem um nobre aí sentado ao seu lado, um rei, uma rainha, amém ou não, gente, né? Deus ungiu você para reinar. O rei carrega autoridade, o rei faz as coisas acontecerem. Deus nos ungiu para pôr ordem na terra. Deus nos ungiu para pôr o inimigo fora do campo de batalha. Deus nos ungiu para pôr os demônios longe do nosso território. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Quem aqui já expulsou demônio? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem nunca expulsou um demônio? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Essa semana... De novo, quem nunca expulsou, levanta a mão. Essa semana vai aparecer um demônio bravo e você vai ficar mais bravo que ele. Quem recebe em nome de Jesus? Eu sempre conto a segunda vez que eu expulsei demônio. Eu nunca conto a primeira, porque a primeira foi um fiasco. Eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada, muito menos eu tinha visto alguém expulsar um demônio. E eu estava com um irmãozinho, terminou uma reunião de oração, só estavam nós dois na igreja ali, uma igreja pequenininha lá em Itajubá. Aí entrou um rapaz meio bêbado. O rapaz falou: vocês podiam orar por mim aí? Eu falei: claro. Aí nós pusemos o rapaz sentado numa das cadeiras, eu fiquei de um lado, o irmão ficou do outro. O irmão pôs a mão no ombro dele e falou assim: ó Deus, abençoa. O demônio quase falava amém. Não aconteceu nada, tudo suave. O irmão terminou a oração, eu pus a mão no ombro e fiz igualzinho. Oh Deus. O demônio, aleluia, né? Só que durante a minha oração eu senti um impulso. Eu apertei a mão no ombro do rapaz e falei: Deus, todo o mal que está na vida desse homem. Para que eu falei isso, irmão? O cara fez assim, ó. E eu fiz, né? E o cara foi inclinando para frente. E foi afundando, entrando embaixo da cadeira que ele estava sentado. Parecia uma cobra. Eu falei, né? E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha tido essa aula ainda. E eu fiquei assim, Deus, livra ele. Na hora que eu falei isso, o cara deu uma tremida assim, ele ficou meio liberto. Um lado liberto, o outro endemoniado ainda. Aí o cara olhou para mim assim e falou: tô bom. E eu paralisado, porque eu não sabia o que fazer. Ele, tô bom, obrigado, não é? E ele foi indo para a porta e eu fiquei estático, olhando o cara indo embora. Aí o cara chegou lá na porta assim, meio, virou para mim, deu uma risada sarcástica, e foi embora. E eu fiquei sem palavras assim, olhando, tentando entender. Falei, gente, o que aconteceu aqui? Fui para casa, fiquei pensando, Deus, o que aconteceu ali? O irmão começou orando, oh Deus, nada aconteceu. Eu comecei a orar, oh Deus, nada aconteceu. Aí eu falei, puxa, na hora que eu apertei a mão e falei todo o mal, aí eu falei, autoridade, meu Deus, autoridade. Diga comigo, autoridade. Jesus te deu a unção de rei, autoridade. Tem autoridade na sua vida.
tem autoridade nas suas mãos. Quantos améns em nome de Jesus? Um dia eu estava pregando essa palavra, e um pastor que na época, lá no começo da igreja em Itajubá, fazia parte da nossa equipe, ele falou: bispo, você lembra de um dia que o senhor me mandou para expulsar um demônio e eu nunca tinha expulsado? Eu falei: não lembro, como é que foi? Ele falou assim: você estava na igreja, tocou o telefone, e alguém falou: olha, tem uma pessoa endemoniada aqui, precisamos de que vocês venham aqui, manda alguém para cá, expulsar esse demônio. Aí ele falou para mim assim, que eu estava ocupado com alguma coisa, falei: ô fulano, vai lá, expulsa lá. Ele falou: eu? Falei: é você. Ele falou: mas eu nunca expulsei. Eu falei: dá a mão aqui. Senhor, põe a autoridade na mão dele, chega lá, dá uma ordem para o demônio, manda ele sair que ele vai sair. Ele falou: tá bom. Aí ele chegou na casa da pessoa, o portão de fora estava trancado, o dono da casa estava do lado de fora do portão com a camisa rasgada. E ele chegou falando: o que aconteceu? Eu falei: não, a mulher está lá dentro. Ele falou: por que sua camisa está rasgada? Ele falou: eu fiquei tão apavorado que eu passei por baixo do portão. Eu passei por baixo do portão. Aí ele falou: e eu vou entrar lá? Mas ele foi confiando na palavra que eu dei. Falei: vai lá que Deus vai te ungir, se der errado me chama, né? E ele disse que lá de fora ele já foi gritando: tá amarrado. E o demônio caiu de joelho lá dentro, e ele chegou, expulsou, a mulher ficou liberta, ele saiu gigante lá de dentro. Ele saiu dando seminário de libertação de lá. Sabe que é possível que numa casa haja uma pessoa com a unção de sacerdote, que ora como ninguém, e na mesma casa tem um demônio acomodado lá? Por quê? Porque o sacerdote só sabe falar com Deus, e ele fala: Deus, manda esse demônio embora. Deus fala: manda você. Deus ungiu você. Quem recebe essa palavra? Meu irmão, Deus nos deu unção para falar com Deus, sacerdote. Deus nos deu unção para falar com as pessoas, profeta. E Deus nos deu unção para dar ordem aos demônios, e eles têm que obedecer em nome de Jesus. Sacerdote, profeta e rei. E é você. Fala para o seu vizinho, está falando de você, vai lá. Profetiza, é você mesmo, irmão. Quem está pronto para essa semana expulsar um demônio lá em nome de Jesus? Quem aceita o desafio? Benção. O povo aqui é corajoso, aleluia. Qualquer coisa liga para o bispo Francisco: socorro, não é? Eu ouvi uma história um dia, na Praça Sé, lá em São Paulo, movimentadíssimo, saída de metrô, 18 horas, você entrou ali, querido, você não precisa nem andar, a multidão carrega você, né? Se levantar para coçar a canela com o pé assim, você não põe o pé no chão mais. Entupido, gente. E subindo a escada do metrô, saindo para a praça, um mendigo, andarilho, um saco nas costas, todo sujo, todo maltrapilho. Quando ele subiu, ali na praça tinha uma mulher possessa, mas com um demônio tão violento, e os policiais tentavam segurar a mulher, ela fazia assim com o braço, os guardas voavam, e uma multidão vendo aquela cena. E esse homem, esse mendigo, ele se ajoelhou, e ele fez uma oração. Ele disse: Deus, eu te conheço, Senhor. Eu estou longe do Senhor, mas eu te conheço. E eu queria aqui consertar minha vida com o Senhor aqui nesse lugar. Ele disse: Deus, me devolve a autoridade que eu já tive um dia. Eu estou restaurando a minha comunhão com o Senhor. Ele terminou a oração, se levantou, foi para o lado da mulher endemoniada. Ele falou: demônio, eu te amarro em nome de Jesus.
A mulher caiu de joelhos com as mãos para trás, e a multidão que estava impressionada ficou mais impressionada ainda. E ele deu um comando: sai da vida dela. O demônio saiu, a mulher ficou normal. A multidão começou a aplaudir. Esse homem, apesar de estar na condição de um mendigo, ele se reconectou à autoridade do rei que Deus derramou sobre a igreja. Qualquer pessoa que entendeu a unção que Jesus já deu, está escrito na palavra, Jesus já nos deu essa unção, ela é nossa. A oração que você faz, Deus ouve. A palavra que você compartilha vem ungida para tocar os corações, e a autoridade para pisar os demônios foi depositada sobre a sua vida. Hoje você vai chegar em casa, você vai pôr ordem na casa. Quem diz amém em nome de Jesus? Não chega entrando não, para lá do lado de fora, aponta o dedo e fala: atenção, capetada, vai entrar um rei aí agora. Quem fala amém para essa palavra? Na hora que você puser a mão na maçaneta, vai pegar fogo na casa. Se tiver um demônio escondido, o bicho vai voar pela janela. A unção do sacerdote, do profeta e do rei estão sobre a sua vida. Põe a mão sobre a sua cabeça e fala: em nome de Jesus, eu fui comprado com o sangue de Jesus, e Ele me constituiu sacerdote, profeta e rei. Só quem crê dá um amém, dá um aplauso, dá um glória a Deus, faz um barulho santo aí. O que é a igreja? A igreja é uma multidão de sacerdotes, profetas e reis. Sacerdote não é só o bispo, não é só o pastor. Esse não é o plano de Deus. Deus nos ungiu como sacerdotes para liderar os sacerdotes. Mas todo cristão é um sacerdote. Dá um amém de crente. E se você entender esse lugar, a sua oração, meu irmão, ela vai mexer com o mundo espiritual, porque você está ocupando uma posição que Jesus já comprou para você. Esse final de ano, você vai movimentar o mundo espiritual na sua família. Sua oração vai fazer diferença em nome de Jesus. Uma palavra que você der pequenininha vai atingir o coração das pessoas que você quer abençoar. E uma voz de comando sua vai limpar o ambiente da sua casa, do seu trabalho. Os demônios vão respeitar você, porque você tem a unção de rei. Amém? Fica de pé, querido, por favor. Levanta as duas mãos ao Senhor e agradeça a Jesus, porque Ele venceu para abrir o livro, e com o sangue Ele comprou você para Deus. Deus tem ciúme de você, porque você foi comprado para Ele. Você é propriedade de Deus, porque Jesus comprou você para Deus. Você não é desse mundo, você não é do pecado, você não é posse de demônios, você é de Deus. E custou caro demais. Agradeça a Jesus. Senhor, o Senhor me amou até a morte. O Senhor pagou um preço para me arrancar das trevas. Eu fui comprado. Diga isso lá no fundo do seu coração: eu fui comprado. O diabo não tem mais direito sobre a minha vida. Eu fui comprado para Deus, e Ele me constituiu para Deus, como sacerdote, como profeta, como rei.
se posicione como alguém que vai ocupar esse lugar em nome de Jesus. Com as duas mãos levantadas, use a unção do sacerdote agora. Eu quero te dar 1 minuto para você orar com a autoridade de um sacerdote. Comece a orar agora por batalhas que estão aí tumultuando a sua vida. Comece a orar por pessoas que estão padecendo, sofrendo em angústia. Comece a levantar a sua voz em oração. Você tem a unção do sacerdote que fala com Deus, e a sua voz está subindo, subindo, e o diabo não pode impedir que ela suba. A sua voz está subindo, cheia de autoridade. A sua voz é respeitada no céu. Fale com o Senhor, fale com o poderoso, fale com o eterno, fale com Deus que te aceitou como presente dado por Jesus. Diz para ele: Senhor, quem está orando aqui é um sacerdote lavado com o sangue do Cordeiro, que foi autorizado a orar, e eu estou falando contigo agora, Senhor. Oh, o impossível deixou de ser impossível, porque a unção do sacerdote está sobre a sua vida, e a sua oração pode tudo. Ore por alguém agora, pedindo uma palavra de Deus para essa pessoa. Fala: Senhor, amanhã, hoje à noite em casa, amanhã no meu trabalho, eu quero entrar ali como um profeta, Senhor. Senhor, quando eu abrir a boca, a palavra do Senhor jorrará para os corações ali, Senhor. Pessoas que estão abatidas, feridas, serão curadas por uma palavra minha, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu sou profeta em teu nome, eu prego a tua palavra, eu profetizo a tua palavra, e o Senhor me usa em nome de Jesus. Agora põe a mão sobre a sua cabeça e declara que você tem a unção do Rei em nome de Jesus. Declara: Senhor, eu tenho a unção da autoridade, eu tenho a unção para ordenar que esse monte se levante e se lance no mar, e ele vai obedecer em nome do Senhor. O Senhor me deu a unção da autoridade para ordenar que os demônios saiam da minha casa, e eles sairão. Fala: Senhor, eu recebo e exerço essa autoridade de rei, porque é isso que está escrito na tua palavra, Senhor. Começa a repreender agora, levanta as suas mãos, acha a direção da sua casa, manda uma bola de fogo lá, querido. Começa a dizer: diabo, acabou a sua brincadeira, você vai sair da minha casa, você vai sair da vida do fulano. Diabo, eu estou te ordenando, sai do meu caminho em nome do Senhor. Comece a usar essa autoridade que foi comprada com o sangue de Jesus. Diga diante do mundo espiritual: eu estou ordenando em nome de Jesus, que aquilo que limitava a minha jornada caia nessa noite em nome do Senhor. Toda obra do mal seja arrancada, seja anulada, seja destruída em nome do Senhor Jesus. Diga em voz alta, diga: Senhor Jesus, em teu nome e no poder do teu sangue, eu exerço agora autoridade contra toda obra maligna, tudo que vem para roubar, matar e destruir, eu repreendo agora, e eu ordeno: saia do meu caminho, saia da minha casa, saia do meu trabalho, saia dos meus projetos, saia das vidas que eu amo. Eu ordeno: todo mal, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Diga amém. Faça uma festa de um vitorioso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção, mas deixa eu te dar uma palavra agora, em nome de Jesus. Olha para mim, por favor.
Pare de pensar como mendigo. Pare de agir como alguém miserável. Você é rei. Diga: eu sou rei. Diga: Jesus me comprou e me constituiu rei. Você reparou o final do versículo 10? E os constituiu reis e sacerdotes. Como é que é a última frase? E eles irmão, é você. Fala para o seu vizinho: você vai reinar sobre a terra. É aqui, querido, é aqui. A autoridade foi dada para ser usada aqui. Quando você entrar na eternidade, não precisa mais, irmão. Os problemas já acabaram, as lágrimas já acabaram, os demônios já acabaram. É aqui que a autoridade é necessária, e ela está sobre você aqui nessa terra. Nós vamos mover o mundo espiritual na postura de reis aqui agora. Essa é uma igreja cheia de reis, nobres. Quantas vezes você já abraçou um rei? Dá uma abraçada nesse rei que está ao seu lado. Fala aqui, ó, que honra ter uma nobreza ao meu lado. Amém ou não? Posso orar com você? Posso orar com você? Pode? Pode? Então eu vou orar com você. Quero te abençoar a sua vida, abençoar seu ministério. Agradecer a cada um que está aqui hoje à noite. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por estar aqui nesse momento de muita alegria pra gente. Gente, só antes do bispo dar bênção para vocês, é porque chegou um presente aqui que eu acho que ele vai gostar. Posso dar para ele um presentinho? Eu sei que quem está feliz esse final de semana são os tricolores, galera torcendo do Fluminense aí. Mas vem pra cá, Renato, nosso presidente da Sudeste. Ele trouxe um presente comemorando os 27 anos da Sara Recreio. Trouxe um presentão pro bispo Francisco. É só um reloginho embrulhado, mas eu espero que o senhor goste e não esqueça. É uma camisa do Flamengo, assinado por todo o time pelo Zico, meu irmão. Isso aqui que isso? É uma relíquia, hein, bispo? Graças a Deus, uma benção. Amém. Renato, grande amigo nosso, presidente da Sudeste, que Deus abençoe você, Renato. Amém. Eu tenho esse defeito, gente. Telmo, eu tenho esse defeito. Torço pelo Flamengo, me desculpa. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Sou profeta, sacerdote, rei, mas tenho esse defeito. D'Angelo, tenho esse defeito, me perdoa. Posso orar com você? Posso orar com você? Unção dobrada sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Reis, eu
eu te abençoo. Sacerdotes, eu te abençoo. Profetas, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te